Olá, pecadores, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o único aprisco, o caminho santo, a graça do Senhor Jesus, a bandeira. Saiu Israel, ficou congregação cristã no Brasil. É só na congregação. Se você se o Senhor quiser falar com você, face a face, se você estiver na congregação, não na congregação dos pecadores. Você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores, CCBistas, e só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões, mas também você tem os pães da preposição, os coscorões asmos, os pães da preposição, os bolos asmos, coscorões asmos, cozidos no forno, bolos de asmos de flor de farinha, a pura farinha, flor de farinha quer dizer a melhor, para fazer os bolos asmos amassados com azeite de oliva. Tá vendo essa imagem aí? Essa imagem aí é os escravos que moíam a azeitona para fazer o bolo, também para fazer o azeite, para aí untar o bolo, misturar a flor de farinha no azeite da oliveira e aí fazer os bolos para o rei, para a nobreza e etc. E aqui tem os coscorões asmos, sabe? Cozido no forno, tinha fritos também. E temos aqui também vinho da vinha do rei Salomão. Agora, se você não comer aqui os coscorões asmos, não quiser comer os coscorões asmos, os pães asmos, os bolos asmos, o vinho puro, sem levedo aqui do Canal do Cavaleiro, você vai comer por aí, meu filho, parra brava. Só blá blá blá, parra brava, que não alimenta em nada. Vai dar um azia, você vai se espinhar aí, perdendo seu tempo, manezão. Ó, deixa eu botar aqui uns coscorões asmos na mesa, um vinhozinho e, claro, tem uma carnezinha também, um cordeiro, um bezerro cevado, que foi criado lá no Monte Carmelo, sabe? Pastor lá no Monte Carmelo, já para essas ocasiões especiais. Um contrafilezinho, uma picanha, entendeu? Deixa eu dar uns coscorões asmos aqui para vocês, para quem quiser também. Quem for digno também, né? Porque quem não é digno também não escuta pelo ouvido, só pelo outro. Olha, tá vendo essa imagem aí, no fundo? Aí era o cárcere, onde os escravos comprados e aqueles escravos que as pessoas se vendiam porque não podia pagar suas dívidas, aí ia moer no cárcere. Lembra de Sansão, que Sansão foi moer no cárcere. E aí no cárcere tá ali, tá vendo esses dois cabras aí? Eles estão moendo a uva. Os animais, bom, usava também tração animal para rodar o negócio ali, para pisar as uvas, para pisar a azeitona. Mas também usava muito escravo. Que é aquele escravo que foi vencido na guerra, aquele escravo que foi comprado. Sabe o filho da viúva lá? Então, o filho da viúva quase foi para o cárcere moer. Não necessariamente que ele esteja preso, mas muita gente ia, os presidiários, muita gente ia para o cárcere, tinha uma moinha ali dessa aí, no cárcere para isso. Aqueles que foram condenados por alguma coisa. Então, por castigo, ia moer no cárcere. O Sansão foi para uma dessa, moer no cárcere, sabe? Então era assim que pisava as azeitonas, com que untava-se. Só que quando o rei era justo, tipo Salomão, não, ele pagava. Né? Então isso aí era serviço de escravidão, serviço de escravo, sabe? E de trabalhadores, mas cada caso é um caso. E você sabe, eu vou ler aqui, ó, o livro de Neemias. O livro de Neemias, por que está escrito aqui livro de Neemias? Porque o passado, a história com H, ela serve para quê? Ela serve como lição. Como lição para você refletir, para você aprender, por isso de lição,
Lição para você aprender, para você refletir, para você não repetir. Porque se você repetir, você vai para o cárcere, moer no cárcere. E vida de escravo é vida de cão. Você não tem direito a nada. Não tem direito nem a tomar do azeite que você está moendo. Porque você é um servo. Vida de escravo, meu amigo, não presta. Sabe? Então, ali a história com H, as crônicas, o Velho Testamento serve, se bem que o Novo Testamento já tem 2000 anos também, né, meu filho? Sabe? Já tem 2000 anos também. O Senhor Jesus lá tem 2024 anos atrás. Então o novo não é tão novo. Sabe? Serve para quê? Serve para você aprender, para você refletir, para você meditar, para você atentar, aprender, e aí você não repetir. Porque se você repetir, vai acontecer, meu filho, o que está acontecendo hoje na congregação. E o que está acontecendo hoje na congregação? Vai congregar em qualquer igreja que você quiser. Vai congregar. Eu vou botar aqui em São Paulo, capital, Grande São Paulo. Mas você vai congregar em Campinas, vai congregar no Jardim da Glória, na Vila Alpina, no Jardim Iara, vai na Vila Moraes, no Água Rasa. Vai congregar lá. Sabe o que você vai ouvir lá? Meu filho, ela já é lastimação, já é lamentação. É só prova, é só tristeza. E o pregador pedindo para as pessoas não nem vou falar o nome aqui, porque o algoritmo do YouTube vai pegar. Os pregadores estão pedindo para quê? Para você não tirar a própria, sabe? Você viu no culto online também, o cara pregou lá. É só sofrimento. Por que isso está acontecendo? Por que a água dos pecadores ser bestas está subindo e está batendo na bunda? Justamente por isso, porque eles não atentaram para o passado, eles não atentaram para o que os filhos de Israel fizeram, que transgrediram, eu vou ler aqui, que transgrediram a palavra do Senhor. Tudo que Moisés mandou fazer, eles não fizeram, não atentaram, e aí aconteceu o que aconteceu. Só que os vossos capeta em Cristo, eles não atentaram para isso, não ensinaram o povo, e está acontecendo a mesma coisa. Estão moendo no cárcere. Olha, a roda e eles sendo obrigados a moer. Vida dura, vida de escravo. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, Por que está escrito isso aqui, filho? Para você aprender a lição e não repetir e não fazer que nem os filhos de Israel fizeram. Porque se fizer, vai acontecer a mesma coisa, meu filho. O triste estado dos pecadores ser besta. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não muda. O que muda é o Deus do vagabundo da congregação, que só quer dinheiro. Mas o Deus verdadeiro, ele não muda. Transgrediu, é caixão, meu filho. Aqui, ó. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Suzã é lá em Babilônia, lá no Iraque, que hoje é Iraque. Então aquele território hoje é Iraque, mas era do Império Persa. Ele estava lá, servindo. Neemias era escravo, era servo. Ele não tinha liberdade para ir e vir. Não. Ele servia o rei ali, Artaxerxes. Então, se ele precisasse sair para qualquer lugar, fosse para qualquer lugar, mesmo dentro do território persa, ele tinha que pedir autorização para o rei. Porque não tinha liberdade. Por quê? Por que aconteceu isso com Neemias? Por causa dos pecados de Israel. Então Neemias não tinha liberdade. Ele servia ali, ó. Quem era o chefe dele? O rei, diretamente. Então ele ia fazer qualquer coisa, tinha que pedir autorização para o rei. Porque se o rei precisasse, cadê o Neemias? Não, Neemias não está não. Foi para onde? Mas ele não falou para mim? Já era para o Neemias, se ele fizesse isso. Porque não tinha liberdade.
Escravo não tem liberdade, meu filho. Se liga. Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Esses judeus estavam lá em Jerusalém. Estavam lá em Jerusalém. Aí veio e contou a desgraça que se encontrava em Jerusalém. Isso o ministério não prega. Sabe? Isso a Globo não mostra. Isso o ministério não prega. Aqui, ó. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Por que aqui ele falou lá na província? Porque era uma província do Império Persa. Já não era de Jerusalém, já não era de Israel. A província do Império Persa. E ali, esses irmãos de Neemias não podiam falar que era um território independente. Não, já era província, já estava anexado. Então ele tinha que falar assim, porque senão ele podia tomar um cárcere também. Por isso que ele falou província. Estão em grande miséria e desprezo. Jerusalém, aquela terra que Deus deu para os filhos de Israel, todo mundo que morava em Jerusalém tinha liberdade de ir e vir para onde quisesse. E ali já estava servindo ao rei Artaxerxes. Artaxerxes, filho de Xerxes I, sabe? E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Uma cidade antes tão exaltada pelos filhos de Israel. Sabe quando o cara lá expulsou o profeta Amós? Sabe? Foi Amós, expulsou o profeta Amós antes do cativeiro, que o Amós profetizou contra Jerusalém, e ele falou: vai para Judá, aqui você não profetiza não, aqui é a casa do rei, aqui é a terra de Davi, aqui não vai acontecer nada não. E aí eles foram para o cativeiro. Jerusalém é aquela cidade, sabe? E estava o quê? Estava em desprezo, em grande miséria. Por quê que Jerusalém e a terra de Israel chegou a esse estado de miséria, desprezo, o muro fendido e as portas queimadas a fogo? Por quê? Isso a Globo não mostra. Isso o ministério não conta. Por que isso aconteceu? Por causa de pecado, meu filho. Por causa de pecado. Quem comete pecado diante do Senhor vai morrer no cárcere, meu filho. É miséria, é desprezo, é porta queimada a fogo, é muro fendido. Porque pecou contra o Senhor. Por isso que os pecadores se bestas, muitos vão morrer no cárcere. Por isso que a desgraça, a água está subindo na bunda na congregação. Por causa de pecado, rapaz. Então não caia nessa conversa. Isso aqui é para você. Isso aqui ficou escrito. Aqui está as desgraças do povo. Aqui está as desgraças de Jerusalém, seus moradores, o cativeiro, a miséria, o desprezo, o muro fendido e as portas queimadas a fogo. Está escrito aqui para servir de lição, para refletir, para orar, para meditar, para se você não praticar isso. Porque quem serve a Deus e transgride os mandamentos, fica com essa conversa vagabunda aí de Efésios 2, 8 e 9 só, vai acontecer isso aqui, meu filho. Sabe? Não caia. Você que vai estar ouvindo esse vídeo aqui, você que vai chegar daqui a não sei quanto tempo, e você cair e ouvir esse vídeo aqui, não faça que nesses cristãos de Iraque, que essa conversa vagabunda de Efésios 2, 8 e 9. Porque se você fizer, vai acontecer isso com você. Você vai morrer no cárcere. Sabe? É caixão, meu filho. Então, reflete, pega aqui os coscorões asmos, os pães asmos, amassados com azeite, untados com azeite e amassados na amassadeira, bem passado, assado por dentro e por fora, temperado aqui com a verdade. E preste atenção aqui em Neemias o que aconteceu com Jerusalém. E sirva de lição, porque é para isso que eu escrito. E aqui, ó, Jerusalém naquela miséria, é o que vai acontecer com os pecadores bestas. Miséria, desprezo, portas queimadas a fogo e o muro fendido. O muro fendido, qualquer inimigo entra por onde quer. Então, e por que aconteceu isso aqui? Ó? E sucedeu o quê? Ouvindo eu, Neemias, estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias.
E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O Senhor guarda, o Senhor só guarda o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Não caia nessa conversa vagabunda de que salvação não é por obras, de que Efésios 2:8-9 está garantido, porque o Senhor só vai botar na sua vida a benignidade se você guardar os mandamentos e praticar, claro. Se não vai acontecer, você vai para o cárcere, meu filho. Aí o cárcere aí, olha lá, os escravos. Você vai moer azeitona, mas não vai tomar o azeite. Você vai moer azeitona, mas seu pão vai ser seco, porque azeitona é um produto nobre, caro. Sempre foi e sempre será caro. Você só vai moer para os outros. E você vai estar na miséria. Porque peca. Então, quando você é abençoado e tem a benignidade de Deus, você moe no cárcere, mas você moe o cárcere. Você vai moer e vai pisar a azeitona, vai pisar a uva, e vai produzir seu vinho, vai produzir seu azeite, mas é você que é o dono. Você que é o dono da azeitona, você é o dono onde se pisa a azeitona, você é o dono onde se produz a uva e o vinho, você é o dono da terra. Quando você tem a benignidade de Deus, você produz a azeitona, produz o vinho, e você mesmo faz seu vinho e seu azeite. Para quem guarda os mandamentos do Senhor. Para quem não guarda, você vai pisar a azeitona dos outros, mas não vai beber ela, vai comer seu pão seco. Então, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Neemias fez ali uma tal de intercessão, uma tal pedido ali, pedindo para o Senhor ter misericórdia dos filhos de Israel, que pecou contra o Senhor. Mas o CC besta não peca. Não, o CC besta só é cheio de falta, só é cheio de falha. O Senhor não tem olhado minhas fraquezas, mas tem vindo ao meu encontro. E lá eles estão. E aí, quando chega o tempo de ir para o cativeiro, de moer no cárcere, aí, ó. Sabe? Que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Jeremias e Neemias confessando que pecaram. Porque não há homem que não peque. Só os pecadores recebesses que acham que não pecam. A Bíblia diz que não há homem que não peque. Mas os pecadores recebesses, esses eles não pecam. E aí, como eles se acham que não pecam, eles vão moer no cárcere. A miséria, o desprezo, o muro fendido e as portas queimadas a fogo é o destino dele. E você vem toda a pregação que você vai congregar no Jardim Cristiano, vai congregar em Brasília, vai congregar em São José do Rio Preto, vai congregar na Central de Bonfim, em Campinas, se você não vai ouvir já, miséria, desprezo e aflição e o medo do amanhã, insegurança alimentar, insegurança da vida, já estão com medo do dia de amanhã. Como será o amanhã? Responda quem souber. O que irá te acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? Sabe? Já estão perguntando, preocupados com o dia da manhã, porque a incerteza, como está escrito lá no profeta Isaías, a incerteza do futuro, a instabilidade do pão, porque o tempo se torna vulnerável, perde a certeza, perde a confiança, perde a segurança. E havendo essas coisas, se fica aflito. Se você tem medo de amanhã, não confia mais no dia de amanhã, está preocupado, está aflito. E aí vem a preocupação, a tribulação, a aflição, a angústia e etc.
Porque perdeu a estabilidade financeira, a estabilidade da vida. Agora, solicitude e aflição por causa do pecado. Então, como os pecadores, como o maldito ministério nunca ensinou isso aos pecadores ser bestas, pelo contrário, eles se acham que já estão salvos, como o cristão de Iraque se acha que já estão salvos. Aí, meu filho, não é por obras, não precisam fazer nada, é só cheio de falta. Aí, ó. De todo, aqui, ó, continua Neemias aqui. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E aí o que é que acontece? Estou passando a lição para você refletir e não praticar. Porque se você não fizer isso aqui, você vai repetir o que os filhos de Israel faz, e aí vai acontecer a mesma coisa com você. Com qualquer um que não atente para isso aqui. Foi por isso aqui que Salomão, sabe? Que quem escreveu o Eclesiastes, ele disse aqui, há tempo de matar, tempo de morrer, tempo de guerra, tempo de paz. Meu filho, tá pensando o quê? Porque isso aqui, meu filho, isso aqui não é inventar roda, que já vem assim de muito tempo. Sabe? Antes do cativeiro, muita gente sofreu essas mesmas consequências. Lá no tempo dos juízes, o Sansão não fez a mesma coisa. Lá no tempo, a conspiração lá de Corá, isso aqui já vem desde de antigo, rapaz. Você não se converte ao Senhor, não pratica a vontade de Deus, começou em Adão, não pratica a vontade de Deus, transgride o mandado do Senhor, acontece o mal, a desgraça, por causa disso. É para isso que fica escrito aqui, para quem atentar, aprender a lição, não praticar, refletir e não, para que não aconteça o mesmo com quem está lendo, com quem está atentando para a lição. Isso aqui é a lição. Então, Neemias falou assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Lembra? O Senhor falou isso para Moisés: Moisés, se esse povo transgredir o meu mandamento, vou espalhar eles. Espalhar naquele tempo era ir para o cativeiro. Ir para o cativeiro, porque aí o cara está em Israel. O cara é bem sucedido. Tem uma vinha. Tem uma roça de oliveira. Aí ele planta a vinha, colhe uva, vai fazer vinho, está numa boa. Aí ele tem uma roça de oliva, de azeitona. Planta azeitona, colhe. Planta a oliveira, colhe a azeitona, pisa a azeitona, faz o azeite, negocia, vende no mercado, ganha dinheiro, tem lá os escravos, trabalha para ele fica rico, e aí transgride o mandamento, fica bem de vida, negocia, exporta, vende ali em Jerusalém, nas cidades, exporta, ganha fatura, dinheiro, tem escravo, compra, na boa. Aí transgride o mandamento, dá coice no Senhor. Aí, quando no dia do acerto de contas, aí vem o exército, toma tudo dele, tributa a terra, vende ele como escravo, e em vez dele ser patrão, aí vai ser escravo numa terra distante. Aí vem lá um grego lá de Corinto, lá de Tebas, lá de Atenas, cheio da grana, e compra ele como escravo. Aí ele vai pisar uva lá. Aí ele vai moer no cárcere lá na Grécia. Entendeu? Aí, o que é que aconteceu aqui? Espalhou. Aí vem um romano lá endinheirado, compra o judeu como escravo. Aí ele vai moer, vai trabalhar de servo, de serviçal, cuidando das cabras, do gado dos romanos lá em Roma.
lá na Itália. E assim na Turquia, e assim lá na Jônia, e assim lá na Etiópia. Espalhar. É assim que o Senhor espalhou os filhos de Israel. Assim, levando como escravo. Porque aí vinha o exército. Primeiro veio os assírios. Depois veio os assírios, os caldeus. Depois veio o Alexandre. Não, depois veio os persas. Primeiro os caldeus, depois veio os persas, que os persas tomaram, anexaram os caldeus. Depois dos persas veio o Império Alexandre, o Grande, que tomou também. Aí depois de Alexandre veio os romanos, ficou escravo de todo mundo. Antes era uma terra livre. Mas sabe como é que é, né? O templo, os falsos profetas que corrompem o povo, dizendo que Deus ama eles, que que você está contente com o Senhor, que o Senhor está contente com você, é o Senhor especial e Deus te ama. Aí o povo se corrompe com essa bajulação, achando que é o único Coca-Cola no deserto, que é o último biscoito do pacote, que o Senhor morre de amor pelo CC besta. Aí o CC besta se acha o amadão de Deus, aí vai transgredir o mandamento, transgredindo o mandamento o Senhor vai e entrega para a escravidão. Aí espalha na terra. Aí vai ser servo lá na Capadócia, lá em Esmina, lá na Galáxia, lá no Colosso, lá na Macedônia. Por quê? Porque transgrediu, então o Senhor espalhou. Em vez de ser uma pessoa boa e ter servos, não, vai ser escravo em outro lugar, por causa do pecado. E foi assim que aconteceu. Entraram para a terra, conseguiram viver relativamente bem, muitos enricaram, incharam, achando que é os bonzão, incharam, uma vez inchado, aí foram transgrediram, o Senhor veio espalhou. E aí todo mundo tomou Israel. Depois que Israel caiu, meu filho, aí veio, todo mundo tomou aquela terra. Tudo por causa do pecado. Aí o templo corrompe as pessoas, dizendo, Deus é contigo, o Senhor te ama, dentro da barriga da tua mãe, o Senhor te ama, seu nome está escrito no livro da vida, aí você vai para o céu, você já está salvo. Você é o queridinho do papai. Tudo isso é para corromper, toda essa bajulação é para corromper o CC besta. E aí o CC besta se dá como um queridinho do papai, e aí cai na miséria, cai no desprezo, cai, é fendida a terra, as portas queimadas a fogo. E aí é tristeza. E aí vem pousar de depressão. Que depressão porcaria nenhuma, rapaz. Que nem o Zé Manés aí falando de depressão. Que sabe de nada, inocente. Vai morrer no cárcere. Cara, aquele povo que vivia uma vida liberta, ia para onde queria, na vida relativamente boa. Muitos viviam com sua condição um autônomo, tinha seu comércio, tinha sua terra, tinha sua família, tinha tudo. Aí depois perde tudo, que vem um exército e toma tudo. Aí vai moer no cárcere numa terra estranha. Não vai ficar triste? E aí vai confundir isso com depressão. Um raio que o parta, rapaz. Isso não é depressão, isso é castigo, mané. É claro que você vai ficar triste com isso. Mas nada de depressão. Isso é castigo. O fim veio. Estou pregando que o fim vinha. Eu estou pregando há muito tempo atrás. Hashtag o fim vem. Eu, muito tempo prego isso. Hashtag o fim vem. Agora, hashtag o fim veio. Chegou a fatura para quem pecou. Assim como aconteceu com Jerusalém, assim como aconteceu com o povo de Deus no passado, assim é hoje, meu filho. Aqui ficou a lição. Para aprender, não para repetir. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos,
a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Os que desejam temer, aqueles que já, dentro dessa situação, já viram a lição, esses escapam. Porque esses, assim como Neemias, Esdra também, e aqueles irmãos de Neemias que vieram de Jerusalém e contaram a situação dramática que estava em Jerusalém, esses prestam atenção na lição, no que aconteceu com os transgressores, e aí eles vão e captam para si o ensinamento. E aí fala, tá vendo o que está acontecendo com esse povo aí? Não vamos fazer, quando a gente sai dessa situação, não vamos fazer igual não, para a gente não para a gente não ir moer no cárcere, que nem Sansão, sabe? Então, em vez da gente plantar nossa uva, a nossa azeitona, e colher nossa azeitona e trabalhar para nós, não vamos aprender a lição que aconteceu com esses transgressores, e quando a gente sair, a gente vai tomar cuidado para quando a gente tiver nossa terra, a gente plantar nossa oliveira, a gente colher nossa azeitona e a gente pisar a azeitona e ser nosso. Essa é a lição que ficou. Então, a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazem prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Perante este homem, o rei Artaxerxes. Então, era eu copeiro do rei. Neemias, copeiro do rei. Então, Neemias pediu para que Deus desse graça perante o rei Artaxerxes, para Artaxerxes deixar ir para lá. Sabe? Essa é a lição, meu filho. Por isso que o Velho Testamento é isso. A lição para você refletir, aprender, tomar vergonha na cara e não aprender com os erros dos outros. Aprender com os transgressores. Aí você vê essa lição, reflete e não repete. Aprende a lição, reflete, de pensar, de reflexão, de meditação, adquire o ensino, não faz que nem os transgressores e não repete. E aí não vai acontecer tristeza, miséria, porta queimada a fogo, desgraça, aflição, angústia. Para isso que serve o Velho Testamento. Quem ignora o Velho Testamento, cai fora desse cabra, esse cara não vale nada. Pessoa que ignora o Velho Testamento nunca viu a luz. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Se cuida, hein? Pegou os coscorões asmos aqui, os coscorões asmos, os pães asmos, os pães da proposição, os bolos asmos, tudo cozido no forno baixo, untados com azeite. Pegou o vinho aqui, o vinho da alegria, que o vinho traz alegria. Pegou aqui uma carnezinha com boi cevado que passa no Monte Carmelo, assado no fogo baixo. Pegou? Aqui é o pão quentinho. Até mais, hein?